Pronto, gravação autorizada. Então, gente, boa noite. Nossa primeira aula de física, nosso curso online gratuito, sem aspas, de física. Nós teremos aulas semanais, pelo menos um encontro por semana, tá certo? E às vezes, até dependendo da motivação da turma, eu posso promover mais um segundo encontro, né? Então, se a turma quer realmente pegar, encorpar e tomar gosto pelo trabalho, né? Então, a gente consegue até ampliar mais um horário aí, tá certo? Então, vamos lá. Então, gente, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a introdução ao ensino da física. Antes de qualquer coisa, eu preciso passar para vocês o que mais cai na prova, né? Para a gente potencializar o nosso estudo. Então, vê só. Dentro do programa de física, claro, esses valores, essa estatística é até o ano 2022. Então, hoje, esses valores já alteraram um pouco, mas não foge desses valores. Então, o assunto que mais tem caído em prova, né, é a eletrodinâmica, tá? Seguido por ondulatória, né? Ondulatória, né, é muito cobrado em Enem. Termologia, que é a questão que a gente não pode perder na prova, né? A questão de termologia, calorimetria, né? Gases, né? Porque termologia, ele cai mais de uma questão, certo? Porque pode cair tanto em física quanto em química, né? Muita questão de física pode cair também em matemática, na parte cinemática, né? Então, a gente vai trabalhar exatamente esse programa aí. Nós veremos todo o programa, tá certo? E aí, quando a gente começar a alinhar, o funil for, né, fechando, a gente começa a apertar o cinto, tá certo? Vamos lá. Então, dentro da mecânica, que é o primeiro capítulo, a famosa mecânica clássica, né? A mecânica é a parte da física que estuda o movimento dos corpos, tá certo? E as suas causas. De antemão, quando eu trabalho com causa, eu estou trabalhando com força. E trabalhando com força, eu estou trabalhando com as leis de Newton. A primeira, a segunda e a terceira. Tá? A primeira lei, aqui para quem está lembrado aí, a lei da inércia, né? O princípio fundamental da inércia. A segunda lei é o princípio matemático, né? A relação entre massa e aceleração causada pela força, ao ser atuada no corpo. E a estática. Estática é a questão certa na prova. Tá certo? Porque, nesse caso, eu estudo dos equilíbrios. E eu tenho o equilíbrio dos sólidos e o equilíbrio dos fluidos. Então, uma questão dessa deve aparecer na prova. Então, se a gente recapitular do que a gente viu lá, cinemática comporta a 12% da prova, dinâmica 10% e estática mais ou menos 3%. Né? Então, dentro de uma prova de Enem, isso corresponde em torno de 4 a 5 questões na prova. Tá? Só liberar a entrada aqui de Tenório para acompanhar a nossa aula. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, eu vou trabalhar questões envolvendo cinemática, questões envolvendo dinâmica, e eu não lembro se tem alguma questão de estática, certo? Mas, a partir da próxima aula, a gente começa com teoria e exercício, seguindo o nosso programa. Eu acredito que daqui para domingo eu já disponibilizo o cronograma das aulas, tá? A partir da próxima semana, né? A gente começa a ter as aulas tanto na segunda-feira, e a gente pode manter a segunda e quinta, tá certo? E para a gente acelerar um pouco mais com o assunto. Um dia da semana eu vejo mecânica, e no outro dia da semana eu vejo ondulatória, certo? Para a gente tentar o mais próximo da prova, a gente encerrar, né? E a gente poder fazer uma certa revisão, beleza? Então, olha só, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão clássica de mecânica, tá certo? E eu já vou passar para você como eu respondo toda e qualquer questão de lei de Newton, tá? Então, eu tenho lá a seguinte situação, tá? Então, hoje, eu não estou ainda, a nossa aula não é de lei de Newton, mas eu vou passar para você hoje um processo mecânico para resolver qualquer questão de lei de Newton, qualquer que seja ela, certo? É só seguir o passo a passo. Claro que no começo, o processo ele fica um pouco mais longo, mas depois eu vou começando o quê?
a passar alguns bizus para a questão ficar mais rápida de ser respondida. Então, diz assim o seguinte: determine a força mínima que se deve exercer lateralmente ao bloco de massa de 1 quilo, encostado na parede, para que ele não caia sobre a ação do seu peso. O coeficiente de atrito entre o bloco e a parede é 0,2 e manda considerar G igual a 10 metros por segundo. Então, pessoal, primeira coisa é o seguinte: primeira análise que eu tenho que fazer é identificar qual é o sentido do movimento. Então, nesse caso aí, se eu coloco um bloco na parede, a tendência desse bloco, esse bloco seria cair. Por que ele iria cair? Né? Porque você vai ter que aplicar uma certa força para comprimir o bloco contra a parede. E se o bloco está encostado na parede, surge aí uma reação, né? Uma normal. Né? Então, você tem que, devido ao contato com o bloco na parede, surge uma normal. E por que a força recebe esse nome normal? Porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus com a superfície. Nem sempre a normal vai anular com peso. Cuidado aí. A normal só vai ser compensada pelo peso se a minha superfície ela for plana e horizontal. Se ela for vertical ou inclinada, a normal não vai ser anulada pelo peso. Então, quem é que vai puxar o bloco para baixo? O peso, que é a nossa gravidade, a gravidade terrestre. Então, a gravidade, que é um campo gravitacional, quando atua sobre um corpo de certa massa, gera o peso. Para quem não lembra, peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu tenho que a minha massa vale 1 quilo. A minha gravidade vale 10, então o meu bloco está sendo puxado para baixo com a força relativa de 10 newtons. Então a questão diz que esse bloco ele não vai cair. Por que ele não vai cair? Poxa, se eu tenho uma força apontando para baixo, eu tenho que ter uma força apontando para cima. Essa força que aponta para cima é chamada força de atrito. Certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam anotar aí, tá certo? Quando a questão falar essas 5 palavras, primeira palavra, o sistema fica em repouso. Segunda palavra, o movimento ele é uniforme. Terceira palavra, a velocidade do corpo é constante. Quarta palavra, o sistema está em equilíbrio. E a última palavra, o sistema está na iminência de entrar em movimento. O que é que eu faço? Força resultante igual a 0. Se aparecer uma dessas 5 palavrinhas, eu já sei que eu vou ter que aplicar força resultante igual a 0. Certo? Então, se a minha força... A segunda palavrinha, vamos lá. A primeira é repouso. A segunda, MRU, movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Tá certo? Velocidade constante seria a terceira. A terceira seria equilíbrio. E a última seria iminência de entrar em movimento. Tá certo? Então, já sei aí que nessa questão eu vou fazer o quê? Força resultante é igual a 0. Só que note que eu tenho forças na horizontal e tenho forças na vertical. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer feito Jack Stripador, ir por partes. Trabalhar só o eixo X, inicialmente. Quem está no eixo X? Eu tenho a força F e tenho a força normal. E na vertical, eu tenho a força atrito e tenho o peso. Então, se eu sei que o sistema está em repouso, que o sistema está... Por que eu sei que está em repouso? Porque ele fala que o bloco ele não vai cair. Então, se ele não vai cair, ele vai ficar parado na posição inicial. Então, o que acontece? Se eu sei que o sistema está em equilíbrio, eu sei que a minha força resultante é igual a 0. Só que ela tem que ser igual a 0 tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, no eixo X, eu tenho apenas quem? A força F que está empurrando o bloco para lá e a normal no sentido contrário.
Como eu tenho que ter a força resultante tem que ser igual a zero, o que aponta para um lado tem que ser igual ao que aponta para o outro lado. Então, a minha força F tem que ser igual a normal. Já no eixo Y, aquilo que aponta para baixo, que é o peso, tem que ser igual àquilo que aponta para cima, que é a força de atrito. Então, o que eu fiz? Montei um sistema de equações. Umas equações para o eixo X e uma equação para o eixo Y. Agora, o que eu tenho que fazer? Responder. O que é que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a força peso é mg. Claro que a gente vai ver isso em aula posterior. Hoje, como é uma aula só de introdução, se alguém não lembrar, não tem bronca. E quem é força de atrito? É mi vezes A normal. Certo? Então, se você substituir no lugar de N, né? N é igual a F, o que é que eu vou encontrar? Que mg igual a mi vezes F. Eu já tenho tudo. A minha massa é 1 quilo. A gravidade vale 10 e o mi vale 0,2. Substituindo os dados que foram dados, aqui os dados aqui, ó, esses dados já foram dados na questão, né? Como eu quero calcular o valor da força, né, mínima, logicamente, né, para manter o corpo parado, então substituindo eu tenho que 1 quilo vezes 10 dividido por 0,2, isso aqui vai ser igual a 50 newton. Então, veja, para que eu sustente o bloco na parede, eu tenho que aplicar uma força 5 vezes maior do que o seu peso. Porque o peso do corpo vale 10. E a força que você vai aplicar para comprimir o bloco contra a parede é correspondente a 50 newtons. Então, questãozinha aí, ó, relacionando a lei de Newton com o princípio do equilíbrio da estática, tá certo? O que é que podia cobrar mais disso? Uma questão clássica. Ele podia falar sobre o sistema de uma máquina de lavar roupa, aquele sentido daquela fase da centrifugação, do processo de secagem da roupa. Então, quem vai comprimir a roupa contra a parede, expulsar a água da roupa, é a força centrípeta, tá certo? Então, já seria outra forma de abordar essa questão em prova, tá certo? Mas mais na frente, a gente volta a trabalhar. Então, essa foi a primeira questão que nós fizemos hoje, tá? Então, clara questão de lei de Newton. Segunda questão, aí é mais para a gente revisar os conceitos do processo que eu falei que ia passar para vocês, né? Como responder toda e qualquer questão de lei de Newton, qualquer ela, tá certo? Então, é o seguinte, ó, dois blocos A e B de massas 0,8 e 0,4, ele colocou respectivamente, então, logicamente, o que vem primeiro é o bloco A e o que vem segundo é o bloco B. Podem se mover em uma superfície horizontal sem atrito. Opa, não tem atrito. Os blocos estão inicialmente em repouso quando são submetidos a duas forças horizontais. Uma de 10 newtons e outra de 4 newtons, conforme ilustra a figura. Ele quer saber qual é a aceleração do sistema. Então, anota aí. Primeira coisa que se faz em qualquer questão de lei de Newton é supor para que sentido o sistema vai. Então, olhando para essa questão, aparentemente, né, o sistema vai andar para a direita. Por quê? Porque o que puxa para a direita, que é 10 newtons, é maior que o que puxa para a esquerda, que vale 4. Então, visualmente, como também não tem atrito, né, então ele vai andar para a direita. Primeira coisa é fazer isso. Identificar o sentido do movimento do sistema. Segunda etapa é determinar o diagrama do corpo livre, chamado de DCL. Traduzindo, o que é isso? Você vai desenhar as forças que cada bloco está submetido. Ah, mas eu sei fazer da forma mais rápido. Eu sei. Mas, por enquanto, a gente vai fazer do tamanho da forma mais básica. Depois a gente começa a usar outros artifícios. Então, primeira etapa é supor para onde o sistema vai. No nosso caso, é para a direita, porque 10 é maior que 4. Tem 10 apontando para a direita e tem 4 apontando para a esquerda. Segundo caso, é
desenhar as forças em cada sistema. Então, a primeira coisa, ó, é supor que ele vai para a direita. Então, o bloco A, o que é que eu tenho? O bloco A eu tenho uma força de 10 newtons apontando para a direita. Se o bloco A tem massa, ele tem peso, tá certo? Do lado esquerdo, eu tenho uma força que B está exercendo em A. Por quê? B não está atrapalhando A. Então, se tem contato, existe uma força de interação. Então, tem uma força que aponta para a direita no valor de 10 e tem uma força que B exerce em A para a esquerda. Eu tenho o que mais? Eu teria também que a normal vai ser igual ao peso, que eu nem vou usar nessa questão porque não tem atrito. Então, o que acontece? Se eu sei que o sistema anda para a direita, o que é que eu faço? O que aponta para a direita menos o que aponta para a esquerda. Tem que ser igual a quem? A massa do corpo vezes a aceleração. Já o bloco B, o que é que eu tenho? A força de 10 está aplicada no corpo A, mas o bloco A vai transmitir parte dessa energia para o bloco B. Então, tem uma força que A exerce em B. Lembrando que a força que B exerce em A é igual à força que A exerce em B. Ação, reação. Terceira lei de Newton. Toda ação provoca uma reação de mesmo módulo, de mesma direção, só que com sentido contrário. Porém, jamais se anulam porque são aplicados em corpos diferentes. A força que B exerce em A está em A. A força que A exerce em B está em B. Mas eu também tenho uma força de 4 newtons apontando para a esquerda. Para onde o corpo B anda? Para a direita. Então, o que aponta para a direita, menos o que aponta para a esquerda, é igual a N vezes A. Montei um sisteminha. Para cada bloco, eu aplico a lei de Newton, força resultante igual a MA, e monto um sisteminha. Claro, pessoal, que nós teremos na nossa aula de lei de Newton, que eu vou fazer isso tudo detalhado para vocês. Certo? Então, montei o sistema. Eu tenho a equação A e a equação B. Como vou responder essa questão? Aí você pode usar tudo aquilo que você aprendeu na matemática. O método da substituição, o método da comparação e o método da soma, da adição. Então, nesse caso, se eu somar as duas equações, veja que a força de B em A vai cancelar com a força de A em B. E eu vou ter o quê? 10 menos 4, sobrou 6. E a massa de A é 0,8. E a massa de B é 0,4. Né? A massa de A é 0,8 quilos. E a massa de B é igual a 0,4 quilos. Somando, eu vou encontrar o quê? Que 0,8 mais 0,4 dá 1,2. E se eu pegar 6 e dividir por 1,2, eu vou encontrar o quê? 5 metros por segundo. Isso aí é a minha aceleração do sistema. Positivo, porque está andando para a direita, né? O movimento está sendo acelerado. Por isso que o valor de A é positivo. Tá certo? Beleza? Então, a questão pede, deixa eu ver qual as respostas que eu tenho. Eu tenho, ó, 5 metros por segundo apontando para a direita. Tá certo? Direita porque ela é positiva. Tá bom? O sinal da matemática na física significa sentido. Para a direita ou para cima é mais, e sentido horário, né? Porque você tem as três direções, e ou para a esquerda ou para baixo, o sentido anti-horário, ele é negativo, beleza? Vamos lá. Aí quem tinha perguntado no começo da aula sobre ondulatória, olha que questão legal para ser cobrado no Enem. Tá certo? Tem a primeira parte que o pessoal vai encontrar, mas existe uma segunda pergunta teórica que vai impactar na resposta. E lá é o seguinte, ó. O sonar de um barco de pesca localiza um cardume diretamente abaixo da embarcação. O tempo decorrido desde a emissão do som, do sinal,
até a sua chegada do eco ao sonar é de 0,5 segundos. Ou seja, o som vai ao ser interceptada pelo cardume, que é o obstáculo, vai bater e vai voltar. É o princípio do sensor de ré. Aí eu vou fazer uma pergunta logo agora. Quanto mais perto do obstáculo, no caso da parede, o som fica mais agudo ou mais grave? Quanto mais perto do obstáculo, o som do sensor da ré, de ré do veículo, fica cada vez mais alto. E a altura do som quer dizer que o som é mais agudo. Então, quando o som fica mais agudo, quer dizer que o corpo está se aproximando. Ou seja, a minha frequência ela aumenta, tá certo? E já que quando a coisa está se afastando, a minha frequência ela vai diminuindo e o som ele fica mais baixo, é um som mais grave. Grava isso, que isso é questão de prova. Características do som. Amplitude, que tem a ver com intensidade sonora. Eu tenho a questão de frequência e o timbre, tá certo? Vamos lá. E a frequência do sinal recebido é maior do que a frequência do som emitido. Ou seja, o som que volta é mais alto do que o som que vai. Ou seja, eu já sei que o cardume está se aproximando. Então, só pode ser a letra B ou a letra E. Eu não fiz conta nenhuma. Mas eu já sei que é a letra B ou a letra E. Para passar por tudo. E se o som receber menor? Se o som fosse menor, quer dizer o quê? Que o obstáculo está se afastando. Então, só poderia ser a letra C. Já teria a resposta. Agora, se a frequência emitida for igual à frequência recebida, o sistema está em repouso. Então, eu vou colocar no final esse resuminho, tá? Boa noite, Natiele. Então, acontece. Então, se o som, ele chega mais forte, mais forte não, mais alto, né? Porque a altura de som tem a ver com frequência, né? E intensidade de som tem a ver com aquela questão de decibéis. Mas a gente vai ter nossa aula de som, que é uma questão quase certa na prova. Mas o que eu sei? Eu sei que o som foi, bateu no cardume e voltou. E que ele disse que o tempo que o som ele vai e volta, né? Vai ser igual a 0,5, se eu não me engano, né? Deixa eu só ver aqui, é 0,5. 0,5 tá aqui, ó. 0,5 segundos. Certo? O que é que eu sei? Basicamente, como essa velocidade é muito grande, lembra também, ó, a velocidade do som no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no ar. Certo? Então, quanto mais próximo as moléculas, maior vai ser essa transmissão do som. Tá certo? Então, o que é que eu posso considerar? Que a distância que o som percorre na ida é praticamente igual à distância que do que o som percorre na volta, porque essa velocidade é muito grande, é muito rápida, tá certo? E eu vou chamar de D. O que a questão falou também? Que o tempo de ida mais o tempo da volta é de 0,5. Aí lembra de cinemática, né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, se eu quero calcular ΔT, é só pegar a distância e dividir pela velocidade. Então, a distância na ida sobre a velocidade do som, mais a distância, porque essa divisão aqui, ó, é o tempo de ida. E essa divisão aqui é o tempo de volta. Substituindo, eu tenho que a distância da ida sobre 1.600, mais a distância da volta, que eu já falei que é igual, eu chamei de D, então eu posso usar D no lugar. Então, somando, vai ficar 2D sobre 1.600. Simplificando aí, eu vou encontrar que a minha distância vale 400 metros, que é nada mais do que 800 dividido por 2. Lembra que o som vai e o som volta. Como a distância é igual, é só dividir por 2. Certo? Só que sozinho não dá mais resposta. O que é que ele disse?
Ele diz que a frequência recebida é maior do que a frequência emitida. Isso significa esse efeito Doppler, tá certo? Efeito Doppler é uma questão muito forte, tanto a parte teórica quanto a questão da formulazinha que nós veremos mais na frente. Então, quando o som que ele recebe é maior do que foi emitido, é a ideia de aproximação. E como é que eu percebo isso? O som fica cada vez mais alto. Pi, 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 pi. É o princípio do funcionamento do sensor de ré do veículo. Quanto mais perto do obstáculo que estiver atrás, o som lá do sensor fica cada vez mais agudo, para informar ao motorista que vai bater. E quando a frequência recebida ela for menor do que a emitida, me dá a ideia de afastamento. Como a questão fala que a frequência que eu recebi foi maior do que a que foi emitida, quer dizer que o cardume está se aproximando. Então, essa questão é sensacional para ser cobrada em prova, porque eu consigo analisar tanto a ondulatória, né, quanto a parte de cinemática, beleza? Vamos lá. Vamos seguir o caminho. Terceira questão. Aí nós vamos revisar aqui, ó, velocidade relativa, tá? Que é uma questão bastante cobrada em prova. Às vezes você consegue responder a questão de forma mais rápida usando velocidade relativa, mesmo a questão não pedindo. Vamos lá. Dois trens trafegam em sentidos contrários na mesma linha férrea e horizontal, em rota de colisão. Então, é rota de colisão, eles estão em sentidos opostos. Um trem partiu da estação A e outro da estação B. Ambos partiram do repouso no mesmo instante. A distância entre as estações vale 4 km. E o intervalo de tempo até a colisão é de 5 minutos. Primeira coisa, eu tenho a distância em quilômetros e tenho o tempo dado em minutos. Vou precisar compatibilizar as unidades. Como ele quer a minha resposta em quilômetros por hora, eu vou passar minutos para hora. É só dividir 5 por 60. Isso aqui é o proporcional em horas. O que ele quer saber? Qual é a velocidade de aproximação dos trens no instante da colisão? Vamos lá. Então, o que, é que eu tenho aqui? Ó? Então, eu tenho duas estações, a estação A e a estação B. A distância entre elas é de 4 km. E vai acontecer o quê? A minha colisão. Essa colisão ela vai ocorrer no instante t igual a 5 minutos. Essa colisão vai ocorrer na metade? Não, porque são velocidades diferentes, tá certo? Quem tiver maior velocidade vai andar mais do que o outro. Mas vamos lá. O que é que eu sei aí, né? Eu sei que velocidade relativa, né, a gente aprende que é mais ou menos a velocidade entre elas. Quando eu estou no mesmo sentido, a minha velocidade relativa é a diferença. Mas quando eu estou em velocidade em sentidos opostos, a minha velocidade relativa é a soma dos dois valores. E como é que eu faço para calcular a distância relativa? Calcular a velocidade relativa. É a distância relativa dividida pelo tempo. Gente, a distância relativa foi 5 km. Oxe, pessoal, por que isso? Porque quando eu trabalho com velocidade relativa, eu considero um carro parado e o outro carro anda a distância completa. Então, qual seria a distância completa? 4 km. Eita, é 4 ou 5? É 4 ou 5? Peraí. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que a distância é 4, né? Enunciado. A distância é 4, não tem um erro aqui de digitação. Vamos lá. É 4. Mas no slide eu coloquei 5, mas vamos lá. Se eu coloquei 5 nas contas. Então, a minha distância é 5. Tá certo? E o meu tempo é 5 minutos, convertendo para a hora, 5 sobre 60. Substituindo, veja que aí vai encontrar outra resposta, tá? Mas eu vou corrigir lá o slide e colocar 5 quilômetros entre as estações. Então, a distância 5 dividido por 5, 60, 5 60avos, eu vou encontrar que corresponde a 60 km por hora, supondo que a distância seja de 5 km, tá? Eu cometi um erro aí
em vez de fazer com 4, eu fiz com 5, tá certo? Mas a ideia é a mesma. Quando eu utilizo velocidade relativa, eu considero um veículo parado e o outro carro andando com aquela velocidade, tá certo? Então, é a maneira mais rápida de responder a questão. Porque senão o cara teria que fazer o quê? Teria que calcular o tempo de encontro, calcular qual é a velocidade de cada um e, no final, somar. Como ele não quer saber qual é a velocidade de A, nem qual é a velocidade de B, eu já estou informando para ele qual é a velocidade relativa entre os dois. Por que eu estou somando? Porque os corpos estão em sentidos contrários. Se eles estivessem no mesmo sentido, aí seria uma ultrapassagem. Tá certo? Então, teria aí a subtração entre os dois valores. Então, para essa questão, minha resposta seria 60 km por hora, mas fique atento que houve um erro na digitação do enunciado. Em vez de ser 4, é de 5 km a distância entre as estações A e B. Beleza, então? Já revisamos a lei de Newton. Hoje, agora, velocidade relativa, que são questões típicas de prova, tá certo? Terceira, gráfico. Gente, vai cair uma questão de gráfico para vocês. Tá? E aí, qual é a propriedade que eu deixo como dica para vocês? Antes de fazer o gráfico, você precisa olhar os eixos. O eixo Y, no nosso caso, é V. No eixo X, é T. Então, antes de fazer qualquer coisa, tu vai fazer o quê? O produto, velocidade vezes tempo, é alguma coisa? É. Esse alguma coisa é o meu delta S. Então, quer dizer que a área do gráfico, VT, é numericamente igual ao... O produto do gráfico é numericamente igual à distância percorrida. Certo? Então, eu tenho aqui que, quando eu tenho produto lembra área. E aí, quando eu tenho a divisão, velocidade dividido pelo tempo, distância, né? Dividido pelo tempo, né? Eu vou ter aqui, seria a nossa aceleração. Certo? Seria a minha tangente. Então, quando eu tenho a ideia de produto, é área. Quando tiver a ideia de quociente, é a tangente. Mas a gente vai ver uma aula de gráfico, a gente vai analisar isso. Então, você sabe que esta área aqui, ó, é a distância que ele percorreu de 0 a 5. E a área do retângulo B é quando ele andou de 5 a 15. Tá certo? Ele quer a distância total percorrida. Boa noite, Gabriela. Estamos aqui fazendo questões de revisão para a gente poder começar o nosso curso. Então, vem, toda vez que você pegar um gráfico, o que você faz? Antes de olhar para o gráfico, você olha para os eixos. Se o produto for igual a alguma coisa, a área daquilo que está representado no gráfico representa aquela grandeza. E se for o quociente, você calcula a tangente, tá certo? Então, essa dica aí, gente, tanto serve para física, matemática, qualquer tipo de gráfico. Quando você quer analisar, você não precisa nem calcular. Você está vendo que a distância de B é maior que a distância de A. Porque a área é maior. Tá certo? Vamos calcular quanto é que eu faço isso para chegar nisso. Então, olha só. Então, de 0 a A, quanto é que eu andei, né? Aí de A, quando eu cheguei em A, eu vou aumentar a minha velocidade para 40 e vai seguir de 5 até 15 segundos. O que é que ele quer que você calcule? Ele quer que você calcule quanto vale delta SA mais delta SB. Aqui é um Bzinho, tá? Aqui é um Bzinho. Então, como é que calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a base vale 5 e a minha altura vale 20. 5 vezes 20 é igual a 100 metros. Então, essa distância aqui percorrida é 100 metros. E a distância de 5 para 15 é a segunda área. A minha base agora é 10 e a minha altura vale 40. Então, aqui eu andei 400 metros. Como é que eu faço para calcular a distância total? 100 mais 400. A distância total percorrida pelo carro é de 500 metros. Certo? Aí você encontra como resposta da questão que 500 metros é a distância total percorrida pelo veículo. Beleza? Questão de gráfico, que também é forte concorrente dentro do capítulo de
mecânica. Outra questão muito importante, que é exatamente a fala de composição de movimentos, ou seja, movimentos independentes que acontecem de forma simultânea. O que é que eles têm em comum? O mesmo tempo. O tempo que um anda numa direção é o tempo que ele vai andar na outra direção. Então, grave isso aí, porque você vai responder as questões de sistemática de lançamento oblíquo usando o que você aprender aqui, nessa questão aqui, tá certo? Só que lá a diferença lá você tem mu no eixo e move no outro. Aqui é tudo mu, tá? Olha lá. Durante um teste de treinamento da Marinha, o projeto é disparado de um canhão com velocidade constante de 275 metros por segundo, em direção ao centro do navio. Ele mirou no centro do navio. O navio está se movimentando com velocidade de 12 metros por segundo, em uma direção perpendicular à trajetória do projeto. Se o impacto do projeto no navio corre a 21,6 metros do seu centro, a distância que o canhão estava vale quanto? Então, para quem não entendeu, é isso que está acontecendo aí. Eu tenho um navio e eu tenho um canhão que apontei no meio do caminho, no meio do navio. Só que o navio está andando. Então, ele não vai acertar no centro. Tá certo? E a distância que a bala atingiu o centro é exatamente a distância que o navio andou. Então, a distância que o navio andou é de 21,6 metros. Só que neste mesmo tempo que o navio andou 21,6 metros, o projétil, o míssil andou D. Certo? Então, o tempo ele é o mesmo, são dois movimentos independentes que acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho em comum? Eu tenho os dados, a velocidade do navio foi 12, a do projeto 275, e a distância percorrida pelo navio é 21,6, que é exatamente, se a bala está aqui, era para atingir no meio, e ela atingiu via 21,6, é porque o navio andou 21,6. Eu não consigo escapar. Então, o que eu tenho em comum? O tempo que o navio anda 21,6 metros é o mesmo tempo que o projeto anda x. Então, substituindo, aplicando aquela fórmula de velocidade média delta E sobre delta T. Então, o que é delta T? É o espaço pela velocidade. Então, do lado esquerdo, tudo o que é do navio, e do lado direito da igualdade, tudo o que é do míssil. Então, quanto é que o navio andou? 21,6. Com que velocidade? 12. A distância, eu quero saber quanto vale, e a velocidade do projeto vale 275 metros por segundo. Realizando essas continhas, tá? Multiplicando 21,6 por 275 e dividindo por 12, eu vou encontrar 495 metros. O meu lançamento, tá aqui, ó, está 400 e 900. Deixa eu apagar aqui que ficou feioso. R$ 495. Então, no mesmo tempo que o navio andou 21,6 metros, a bala percorreu 495 metros. Grava isso. Movimentos independentes que acontecem ao mesmo tempo. Tá? Vocês vão responder as questões de lançamento oblíquo usando isso. Certo? Confirme. Próxima questão. É o seguinte. Questão que vai envolver MRU junto com MRUV. Também questão fortíssima para cobrar em prova. Isso. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora num trecho de rodovia quando, subitamente, de repente, o motorista vê um animal parado na sua pista. Entre um instante em que o motorista avista o animal e aquele que ele começa a frear, ou seja, chamar de tempo de reflexo, aquilo que ele observa o obstáculo e resolve, vou parar ou não vou parar, é o tempo de reflexo do motorista. O carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a uma taxa constante de 5 metros por segundo, mantendo sua trajetória retilínea,
ele só evitará atingir o animal que permanece parado em choque, né? Aí acontece isso, o cara fica lá, tá atravessando a rua, vê um carro, fica sem reação, mantendo-se e o percebido aqui distância. Então veja que eu tenho dois movimentos. Um, que ele observa o animal, mas ele não faz nada. Então o carro continua com velocidade constante, MRU. E a partir do momento que ele começa a frear, deixa de ser MRU e passa a ser MRUV. Viviane, só para te colocar a par. A gente vai fazer algumas questões da aula inaugural, para a partir de semana que vem já começar a ver o assunto teoria e exercício baseado no programa do Enem, tá certo? Hoje é só a questão sobre mecânica, certo? Então ele quer saber qual é essa distância aí. Vamos lá. Então o que eu tenho aí? Eu tenho dois trechos. Eu tenho um trecho que ele está andando a 90 km por hora, MRU, durante o tempo aí de... Quanto tempo ele fala? Deixa eu voltar aqui para saber qual foi o tempo que ele falou. Acho que ele nem fala o tempo, ele já diz qual é a distância, né? Ele fala, enquanto ele visualiza e pisa no freio, ele já andou 15, então ele já deu a distância, então ele já andou 15. Isso é o delta S1. E se ele não quer bater no cavalo, ele tem que começar a frear e parar exatamente junto do cavalo. Correr de filme, né? O cara vai parar faltando um centímetro do cavalo. Então, cuidado para não errar na prova. Então, qual é a distância que ele quer? É a distância 1 mais a distância 2. Não é a distância que ele anda freando. É a distância que ele andou antes de frear, mais a distância que ele anda freando. Então, no primeiro trecho, o movimento ele é MRU e no segundo trecho ele é MRUV. No primeiro trecho, eu já tenho quanto vale a minha distância. Então, o que eu vou fazer agora é que se eu considero aqui a minha posição inicial 0, o trecho 2 começa na posição 15. Lembrando, se eu dividir 90 por 3,6, isso aqui vai me dar 25 metros por segundo. Está aqui a velocidade do carro. E essa velocidade vai reduzir de quanto? De 5 em 5. Porque se eu estou freando, se a minha velocidade aponta para um lado, a aceleração aponta para o outro. Então, até faz de cabeça. É 25. Tira 5, 20. Tira mais 5, 15. Tira mais 5, 10. Tira mais 5, 5. Tira mais 5, 0. Então, gastou 5 segundos até parar. De 5 em 5. Então, ele vai andar até parar. Como é que eu faço para calcular a segunda distância? Vamos lá. Então, a distância que ele quer qual é? Delta S1 mais delta S2. Delta S1 já sei quanto vale. Vale 15. Eu tenho que calcular quanto vale delta S2. O que é que eu posso fazer? Eu posso aplicar a famosa forma de Torricelli. Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S2. Cuidado, a minha velocidade final é 0. Mas a inicial vale quanto? Vale 25. Tá certo? É 25. Então, substituindo aí, ó, eu tenho 0 igual a 25 ao quadrado, mais 2 vezes. Quanto é que vale o A? Se o A aponta para a esquerda, o A é negativo. Menos 5 igual a vezes delta S. Substituindo, eu tenho 625, que é 25 ao quadrado, igual a 10 delta S2. Dividindo isso por 10, eu vou encontrar 62,5 metros. Mas lembre que isso é o trecho que ele andou freando. Eu tenho que somar a distância que ele viu no momento que ele viu o cavalo. Então, 15 mais 62,5, eu vou ter que a minha distância mínima de segurança tem que ser de 75,5 metros de distância. Tá certo? É por isso que existe aquela famosa frase no trânsito: bateu atrás, tá errado, porque não obedeceu a distância de segurança, regulamentar de segurança. Vamos lá. Questão 8. Pronto. Questão envolvendo potência. Gente, anota isso. Vai cair uma questão de potência.
Só que eu tenho quais tipos de potência? Eu tenho a potência mecânica, eu tenho a potência térmica e tenho a potência elétrica. Uma dessas três potências vai cair na tua prova, tá? Potência mecânica, potência térmica e potência elétrica, certo? Ele calcule a potência dissipada pela lâmpada 2. Olha lá, é eletrodinâmica, é o assunto que mais cai em prova isoladamente, tá certo? Que é a parte de circuitos, né? Em física, é a questão em mecânica, né? A potência é a energia que alguém gastou para realizar um certo trabalho em função do tempo. E quando eu falo em calorimetria, é o que assunto que mais cai dentro do capítulo de termologia, que também é muito cobrado, certo? Que tanto é, eu sempre digo que são duas questões, uma de calorimetria e uma de gases. Só que a questão de gases realmente cai na prova de quê? De química, tá certo? Então você faz aqui e faz lá. Vamos lá. No jogo de caça-monstros para smartphone, aquele joguinho que muita gente vai andando na rua para caçar Pokémon, né? Os jogadores devem caminhar por diversos pontos de uma cidade a fim de encontrarem monstros virtuais para a sua coleção e promover a sua evolução. Na questão ainda foi dito Pokémon para não pagar direitos autorais. Em julho do corrente ano, estima-se que aproximadamente 10 milhões de pessoas tenham jogado esse game somente nos Estados Unidos. Supondo que esses jogadores utilizem 2 horas por dia para jogar, caminhando 1 metro por segundo, e sabendo que ele caminha, em uma caminhada gasta-se em média 4.200 joules de energia por quilômetro percorrido, qual é a potência média despendida associada a essa população de jogadores? Só que eu quero a resposta em mega, porque eu estou trabalhando com 10 milhões, tem que ser um valor super mega elevado, certo? Então, o que eu tenho aí? Ó? Eu tenho que a minha potência, o que é? É o trabalho pelo tempo. E o que é trabalho? É a energia que eu gasto. Então, o que eu tenho que fazer? É calcular qual é a energia que as pessoas tiveram para caminhar durante o dia. A segunda coisa que é? Distância, o que é? Velocidade vezes o tempo. Quanto é a minha velocidade, né? A minha velocidade é 1 metro por segundo. Tá certo? Vezes quanto? Deixa eu só voltar aqui para a gente ver quais os valores do dado, né? Anunciado. Eu tenho 1 metro por segundo, ele anda quanto? 2 horas por dia aqui, ó. 2 horas por dia. 2 horas por dia. Então, 1 hora, lembra? 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Tá? Ou então é só multiplicar 60 vezes 60. Deixa eu tentar postar aqui de novo, peraí. O link aqui do nosso. Ver se consegue entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Eita, Adna, fala o seguinte, tenta sair e entrar de novo, tá? Que você não está conseguindo enxergar o exercício. Acontece. Vamos lá. Então, eu tenho que potência, o que é? Trabalho pelo tempo. E a minha distância é igual a quem? Velocidade vezes tempo. Então, qual é a minha velocidade? 1 metro por segundo. Esse Adna está enxergando agora. Tá tudo certo, Adna, agora? Beleza, show de bola. Então, ó, qual é a minha velocidade? 1 metro por segundo, 2 horas, 2 vezes 3.600, a minha distância é de 7.200 metros por dia. Se você andar 2 horas por dia, dá essa distância. Só que você é uma pessoa, né? Mas são 10 milhões de pessoas. Então, o que acontece? Potência o que é? Lembra lá. Potência é a minha o número de pessoas vezes a energia. Tá certo? Vezes a distância que eu ando por dia, 7,2 quilômetros, vezes 31. Certo? Aí vai cortar 31 com 31, não vai fazer diferença.
Então, vai cortar os zerinhos. Então, eu vou encontrar que a minha potência é de 4,2 vezes 10 elevado à sétima. Como eu quero em mega, mega é 10 elevado à sexta. Então, eu tenho que correr a vírgula para a direita, fica 42. Fica 42 megawatt. Certo? Lembrando aqui, ó. E esse tempo aqui, ó. É em julho. Tá certo? Em julho. E julho tem 31 dias. 31 dias. Que não vai mudar nada, porque ele vai cortar. Entendeu? Como ele vai simplificar, não vai alterar. Mas julho tem 31 dias. Então, aqui, ó, deixa eu só separar aqui, ó. Aqui, ó, são as pessoas. As pessoas. 4.200 é a energia gasta por quilômetro. Vamos voltar de novo lá. Enunciado. Olha lá. Sabendo que uma caminhada gasta, em média, 4,2 joules por quilômetro percorrido. Certo? Então, por isso que eu coloco lá 4.200 vezes 7,2, que seria 7.200 metros, corresponde a 7,2 quilômetros, vezes o número de dias do mês de julho, que corresponde a 31, dividido pelo tempo, né? Que é exatamente 7.200. Porque é o tempo que ele anda por mês, né? Por dia. Seria 2 horas, seria 3.602, daria 7.200 segundos, vezes 31. Como 31 vai cortar, né? Não vai influenciar se é julho, agosto, fevereiro. Qualquer mês seria a mesma coisa, tá certo? A potência seria dada por 42 megawatts. Qual o nome desta fórmula? É a fórmula de potência. Potência é a divisão entre a energia gasta pelo sistema para realizar um trabalho pelo tempo. Vai cair potência. Vou até colocar aqui, ó. Potência mecânica é trabalho sobre tempo. Potência térmica é o calor sobre tempo. E a potência elétrica é a corrente vezes a DDP. Então, uma dessas três, e as três têm fortes chances de aparecer. Tá? Mas uma questão de potência cai da prova. Tá? Ou fluxo, né? Fluxo de calor, fluxo magnético, né? Vazão. Questão de vazão em matemática é questão de fluxo. Só que é vazão. Tá certo? Então, fluxo também são duas questões que caem. Geralmente cai vazão lá na matemática e fluxo de calor ou magnético na prova de física. Então, sempre a banca dá um jeitinho de empurrar essa bicha. Lembrando que o assunto do momento é carro elétrico. Então, cuidado com as questões de elétrica, envolvendo potência mecânica para saber qual é a economia, né, no final do mês. Que o carro, né? Então, a parte de energia solar, coisas elétricas, energias renováveis, deve aparecer na nossa provinha. Beleza? Gente, então é o seguinte, por hoje, nós ficamos por aqui, tá? Assim que essa gravação for disponibilizada pelo Google, eu salvo ela na íntegra, não faço nenhuma edição, do jeito que está aqui ela vai, tá certo? E coloco lá no nosso canal do YouTube. E o link fica no canal do Classroom. Quem não tem o Classroom, deixa eu aqui só colocar aqui o link do Classroom. Copiar, vou colocar aqui, certo? Esse é o link do Classroom. Lá, eu vou colocar o slide em PDF para vocês acompanharem. E aí eu vou colocar uma lista de exercícios, tá? Para vocês irem trabalhando. Semana que vem, né? Provavelmente na segunda-feira, nós começamos o programa do início.
tá certo? Hoje foi mais uma questão de a gente se conhecer, né? Indicar quais são as plataformas que vão utilizar. É tudo gratuito, nada é pago, tá certo? Então, por isso, convide os amigos, tá certo? Para participar desse programa, porque vai gerar, né, um interesse maior e a gente vai incorporando até o dia da prova, tá certo, pessoal? Deixa eu parar a gravação aqui e desejar a vocês, a todos. Aristóteles acabou de chegar, chegou pro amém. Só falar com ele aqui. Viviane, Aristóteles, a gente tá acabando de encerrar a aula, a primeira aula, tá? Mas essa aula fica gravada, tá certo? Então, assim que colocar lá o link, tá? Não sei se você está inscrito no grupo do WhatsApp ou no Classroom, tá? Mas é o link. Eu vou colocar o link nos comentários da gravação.